Sim. Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus e verificando o quórum da instalação nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, declaro aberta a presente sessão. A ata da 17ª Sessão Ordinária 2020 foi disponibilizada no site da Câmara Municipal de Torrinha, conforme parágrafo 2º do artigo 122 do Regimento Interno. A ata está em discussão. Votação. Algum vereador contra? A ata foi aprovada. Passaremos aos ofícios recebidos. Pedido de suspensão temporária de tramitação. Pedido de suspensão temporária de tramitação. Renê José Blumer, José Soares e Pedro Mauro Galo, autores do projeto de lei em tramitação, que versa sobre a aplicação de isenção de IPTU aos portadores de doenças graves, dentre outras hipóteses, requerem a Vossa Excelência a suspensão temporária do processo legislativo, tendo em vista que 2 dos autores acabaram por ser escolhidos candidatos ao pleito eleitoral de 15 de novembro. A suspensão visa resguardar o equilíbrio eleitoral, dada a abrangência social do tema tratado no projeto. Apesar da protocolização anterior às definições eleitorais, a ética necessária indica que a suspensão da tramitação é o melhor caminho a ser traçado neste momento. Passadas eleições, requerem seu imediato retorno à tramitação, para o fim de que seja apreciado ainda em 2020 para vigorar já em 2021. Renê José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo, vereadores. Ofício número 471 de 2020, referente ao requerimento número 121 de 2020, dos vereadores Evaldo Spigolon, Edson Marcelo Cassola e Fabiano Redondo Costa, referente à arrecadação dos meses de julho, agosto e setembro do presente ano, comparando com a arrecadação dos mesmos meses dos 2 anos anteriores. Ofício 471/2020. Prezados senhores, com nossos cumprimentos, em atendimento ao requerimento em epígrafe, vimos encaminhar os anexos relatórios apresentados pelo Departamento de Contabilidade, conforme solicitado. Nesta oportunidade, apresentamos protestos de estima e consideração Ronaldo Gasparello, prefeito municipal. Ofício número 472 de 2020, referente ao requerimento número 122 de 2020 dos vereadores Renê José Blumer, José Soares e Pedro Mauro Galo, quanto a informações sobre o local exato em que foram prestados os serviços da empresa Piazza Materiais de Construção. Ofício número 472, 2020. Prezados senhores, com nossos cumprimentos, em atendimento ao requerimento em epígrafe, vimos encaminhar as informações apresentadas pelo Departamento competente, bem como os anexos documentos conforme solicitado. Nesta oportunidade, apresentamos protestos de estima e consideração ao Departamento de Engenharia, ao excelentíssimo Prefeito Municipal, do Departamento de Engenharia ao excelentíssimo Prefeito Municipal. O Departamento Municipal de Obras, Urbanismo, Engenharia e Saneamento Básico informa do seguinte a respeito. 1. Os serviços serão realizados. A. Construção de quadra poliesportiva, loteamento e estância climática dela coleta. B. Construção de centro multiuso, Rua Pedro Paulo Dalfito, esquina com a Rua Mário Batistella, área institucional do loteamento residencial Vitória. C. Praça do Mundo Novo, sistema de lazer com área de 1.829,91 metros quadrados. Quadra esta formada pela Avenida Celso Roberto Tedeschi, Avenida Antônio Carlos Martinelli e Rua José Serinoli. Item 2. Cotação em anexo. Item 3.
da quadra para atender emenda parlamentar indicada pelo deputado estadual Fernando Cury, através do presidente da Câmara, Ari Rodolfo Busato. Praça Rogério Rampazzo, para atender a emenda parlamentar do deputado estadual Ataíde Teruel, centro multiuso a ser construído com recursos próprios para o DETRAN. Sandra Pereira da Silva, diretora do Departamento Municipal de Obras, Urbanismo, Engenharia e Saneamento Básico. Ofício número 473 de 2020, referente ao requerimento número 123 de 2020 dos vereadores René José Blumer, José Soares e Pedro Mauro Galo, quanto à troca de objeto da emenda impositiva do exercício de 2020 para o Hospital Padre Nicanor Merino, uma vez que o aparelho de ultrassom já foi adquirido pelo município através de outros recursos. Ofício 473, 2020. Prezados senhores, com nossos cumprimentos, em atendimento ao requerimento em epígrafe, no que tange às proposituras de emendas impositivas pelos nobres vereadores serem transferidas para o Hospital Padre Nicanor Merino, vimos informar que o referido pedido será devidamente encaminhado aos departamentos competentes para as devidas providências. Nesta oportunidade, apresentamos protestos de estima e consideração. Ronaldo Gasparello, Prefeito Municipal. Passaremos agora aos projetos para deliberação. Projeto de lei do Executivo número 28 de 2020 que autoriza o chefe do Poder Executivo a proceder à suplementação de dotação constante ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação, é o Covid-19, no valor de R$ 72.861,36. Projeto de lei do Executivo Municipal número 28, de 15 de outubro de 2020. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder suplementação de dotação constante ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação, conforme abaixo descrito. Serviço Municipal de Saúde, fonte de recurso, transferência de convênio federal vinculada, material de consumo, aplicação, coronavírus, serviço de atenção primária em saúde, R$ 42.090. Serviço Municipal de Saúde, fonte de recurso, transferência de convênio federal vinculada. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Aplicação, coronavírus, R$ 30.771,36. Total, R$ 72.861,36. Artigo 2º. Os recursos necessários para o custeio da referida suplementação são oriundos de transferências de recursos financeiros realizados pelo Governo Federal por meio do Ministério da Saúde a serem utilizados no combate da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogas as disposições em contrário. Ronaldo Gasparello, Prefeito Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Gostaria que a Vossa Senhoria consultasse o plenário para que se pudesse ser posto na ordem do dia esse projeto e os próximos dois que vão ser lidos também. São 3 projetos de convênio para o município, né? Algum vereador se opõe a que seja incluso em ordem do dia? Pleno acordo, excelência. Estão todos de acordo, então os 3 projetos que estão em deliberação serão incluídos em ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 29 de 2020 que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder suplementação de dotação constante ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação, que é a Lei Aldir Blanc, no valor de R$ 81.609,46. Projeto de lei do Executivo Municipal número 29, de 15 de outubro de 2020. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à suplementação de dotação constante ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação advindo do Governo Federal.
conforme abaixo segue. Cultura. Fonte de recurso: transferências e convênios federais vinculada. Aplicação: Lei Aldir Blanc. Outros serviços de terceiros, pessoa física, R$ 38.400. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 43.209,46. Total geral, R$ 81.609,46. Artigo 2º. O recurso necessário para o custeio das suplementações citadas no artigo 1º desta são oriundos de transferência de recurso financeiro realizada pelo Governo Federal para atender às ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Artigo 3º. Em caso de desistência de inscritos, os valores destinados às prestações de serviços de pessoa física e jurídica inseridos nos elementos das despesas relacionadas no artigo 1º poderão sofrer remanejamento entre os mesmos. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ronaldo Gasparello, Prefeito Municipal. Projeto de Lei do Executivo número 30 de 2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar dotação constante ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação. Prótese dentária no valor de R$ 60 mil. Projeto de Lei do Executivo Municipal número 30, de 15 de outubro de 2020. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder suplementação de dotação constante ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação oriundo do Governo Federal, conforme abaixo segue. Serviço Municipal de Saúde. Fonte de recurso: transferência e convênio federal vinculada. Aplicação: prótese dentária, R$ 60 mil. Artigo 2º. O recurso necessário para suprir o custeio da referida suplementação é oriundo das transferências financeiras realizadas pelo Governo Federal por intermédio do Ministério da Saúde, a fim de atender ao programa LRPD, Laboratório Regional de Prótese Dentária. Artigo 3º. Os recursos serão desembolsados mensalmente em quantidade de 8 parcelas no valor de R$ 7.500, perfazendo um total até o final do exercício de R$ 60 mil. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ronaldo Gasparello, Prefeito Municipal. Passaremos agora aos requerimentos. Requerimento número 125, de 2020, dos vereadores René José Blumer, José Soares e Pedro Mauro Galo, quanto a informações sobre um suposto acidente envolvendo um veículo do município, Corsa Sedan, e um Fiesta placas ELF 9629 na cidade de Jaú. Requerimento número 125, de 2020. Sabe-se extraoficialmente que houve um acidente envolvendo um veículo do município, Corsa Sedan, e um Fiesta, placas ELF 9629, na cidade de Jaú. Pede-se: 1. Houve de fato o acidente? 2. Se houve, uma cópia do boletim de ocorrência respectivo. 3. Quem era o motorista? 4. Qual era a missão administrativa desenvolvida no dia do acidente, apresentando documentos pertinentes? 5. Onde se encontra o veículo pertencente ao município envolvido no citado acidente? 6. Qual foi o montante financeiro dos danos materiais nos 2 veículos? 7. A definição de quem causou o acidente? 8. Se a culpa foi do servidor municipal, há procedimento de responsabilização? Pede-se cópia se houver.
Não havendo, indaga-se se tal providência será tomada. Termos em que pedem deferimento: Renê José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo, vereadores. O requerimento está em discussão. Votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 126 de 2020 dos vereadores Renê José Blumer, José Soares e Pedro Mauro Galo, quanto a informações referente à contratação da empresa TM Engenharia Hidráulica Limitada para prestar serviço de projeto arquitetônico elétrico e hidráulico para a revitalização da Casa da Cultura. Requerimento número 126/2020. A empresa TM Engenharia Hidráulica Limitada, localizada na cidade de Piracicaba, foi contratada com dispensa de licitação por valor inferior ao limite, segundo nota de empenho constante do Portal da Transparência, pelo valor de R$ 9.100, para prestar serviço referente a projeto arquitetônico, elétrico e hidráulico para a revitalização da Casa da Cultura Pedro Busato. 1. Pede-se cópia do projeto elétrico e arquitetônico contratado em mídia ou papel. 2. Houve projeto anterior realizado pela Prefeitura ou terceiros referentes à mesma obra? 3. Pede-se a cotação prévia realizada com outras empresas para a contratação dos serviços em questão. 4. Cópia do contrato e nota fiscal de serviços respectivas. Termos em que pedem deferimento: Renê José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo, vereadores. O requerimento está em discussão. Votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Passaremos agora às indicações. Indicação número 61 de 2020 dos vereador Evaldo Spigolon, quanto à possibilidade de homenagear a senhora Anita Ivanilde Menegon Pereira da Silva, conhecida como Dona Anita, dando seu nome a uma rua ou um logradouro municipal. Indicação número 61, 2020. O vereador que abaixo subscreve indica ao chefe do Poder Executivo Municipal sobre a possibilidade de se homenagear a senhora Anita Ivanilde Menegon Pereira da Silva, conhecida como Dona Anita, dando seu nome a uma rua ou logradouro municipal. Dona Anita, como era conhecida, nasceu em Torrinha em 19 de maio de 1940. Foi uma pessoa reconhecida por sua bondade e generosidade. Fez um trabalho social durante anos no Hospital Padre Nicanor Merino, onde servia alimentação para todos os internados e acompanhantes, tanto da cidade como da zona rural. Chegou até a hospedar mulheres parturientes antes e após o parto, até terem condições de retornarem para seus lares. Médicos e enfermeiros que aqui trabalharam também eram favorecidos pelos lanches e refeições. Muitas vezes ajudou os agentes funerários a realizarem seus procedimentos, tudo isso sem querer receber nenhuma recompensa ou mérito. Hoje, seus filhos e netos recebem depoimentos de pessoas ou de familiares que receberam sua ajuda. Como cristã, viveu bem o ensino da Bíblia Sagrada, que diz: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Certos de um pronto atendimento, renovamos protestos de estima e consideração. Evaldo Spigolon, vereador. Indicação 62, de 2020. O vereador que abaixo subscreve indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja realizada a colocação das placas de sinalização de ruas e avenidas que encontram-se sem identificação por nome. A presente indicação justifica-se
pelo fato de que a falta de identificação das ruas e avenidas, por vezes, causa grande incômodo e desconforto aos visitantes e turistas de nosso município, e também a fornecedores que vêm à cidade realizar entregas. Certo de um pronto atendimento dessa importante indicação, renovo protestos de estima e consideração. Ari Rodolfo Busato, presidente. Indicação número 61, de 2020. A área pública às margens da rua Natalino Zaccagnini, próxima ao centro hípico, encontra-se em lamentável estado de conservação. É muito comum o relato de animais peçonhentos invadirem as casas do entorno, especialmente aranhas, escorpiões e cobras. Com a chegada das chuvas, a situação piora, elevando os riscos e aumentando ainda mais o tamanho do mato no local. Dada essa situação, pedem a Vossa Excelência urgentes medidas para a solução do problema, atendendo-se às técnicas legais para tanto. Renê José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo, vereadores. Indicação número 64, de 2020. Constata-se com frequência o acúmulo de lixo e entulhos junto aos ecopontos da cidade, deixando os locais em situação deplorável. Para amenizar a situação, pede-se que haja um rigoroso e constante trabalho de limpeza, várias vezes por semana, retirando tais materiais desses locais, além de uma campanha de conscientização de dias determinados, se for o caso. Renê José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo, vereadores. Indicação número 65, de 2020. As poças d'água na Avenida Carlos Felício Balestreiro, ao lado da caixa d'água da Sabesp, do bairro Santa Elisa, e na esquina com a rua Nelson Buzaranho, permanecem desde 2017 sem os reparos para a solução desses dois problemas. Ambas estão causando crescente afundamento do solo, prejudicando a massa asfáltica e permanecem constantemente com água acumulada. Além dos danos materiais, não é incomum veículos passarem pelas poças, atirando água em pessoas que passam a pé pelo local. Renê José Blumer, José Soares, Pedro Mauro Galo, vereadores. Indicação número 66, de 2020. Por inúmeras vezes já foi solicitada a manutenção da malha asfáltica na confluência das avenidas Carlos Balestreiro com a Antônio Carlos Martinelli. Mais uma vez, demonstram a Vossa Excelência a necessidade de tais serviços, urgentes, na medida em que estão ocorrendo afundamentos na Boca de Lobo e destruição total do asfalto, o que piorará muito com a chegada de chuvas fortes e constantes. Renê José Blumer, Pedro Mauro Galo, José Soares, vereadores. Passaremos agora ao tema livre. Primeiro vereador inscrito, José Soares. Próximo vereador inscrito, Maria Cristina Antônio. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores da casa, boa noite aos funcionários da casa e a todos que nos acompanham online e aos que nos ouvirão pela Rádio Torrinha FM. O meu bom dia. Eu quero começar hoje. Às vezes eu não entendo certas pessoas. Será que elas só querem criticar? Nisso são tão boas, mas nunca apresentam alguma solução ou ideia, né? Seja para qualquer coisa que for. As redes sociais, principalmente o Facebook, virou um muro de lamentações. E na maioria, choro de lágrimas de crocodilo. Reclamam de tudo
e na maior parte das vezes é tão estranho, não tendo pé nem cabeça. Não tem cabimento, pior ainda é reclamar de uma benfeitoria que esteja sendo feita no nosso município. Seria masoquismo, acho, querer que alguma obra de melhoria não seja feita na cidade. E quando reclamam, sem antes verificar as coisas, que vergonha alheia, fazem isso por esporte. Né, caro vereador Maurício? Tem algum esporte com esse nome? Te pergunto. Seria reclamabol, eu acho, e muita falta de informação. E ainda querendo induzir outras pessoas na sua atitude. Acho isso muito vergonhoso. Não sabe como funciona uma verba, o caminho que faz a burocracia, não conhece os trâmites e acha que é tudo da forma que se quer. Falou, já acontece. Mas, enfim, a gente ouve porque não é surdo e lê porque enxerga. Graças a Deus, né? Eu gostaria que mais obras pudessem ter começado. Pode. Não está saindo? Ah, então beleza, eu achei que não era para tirar. Não, pode falar, fica mais. Ah, então tá. Mas, enfim, a gente ouve porque não é surdo e lê porque enxerga, graças a Deus, né, senhor presidente? Eu gostaria que mais obras pudessem ter sido começadas, mas, infelizmente, por causa da burocracia e da pandemia, não puderam ser iniciadas, pela época da campanha também eleitoral, mas estão engatilhadas aí. Obras em qualquer tempo, no primeiro, no segundo, no terceiro e no último ano do prefeito. Que sejam muitas e que se beneficiem a cidade. Isso é o que importa, o resto não interessa. Tenho acompanhado as que estão em andamento direto, não vejo a hora que sejam concluídas e deem um novo visual à nossa cidade. E vamos continuar aí, né, meu povo, cuidando. O coronavírus está em nosso meio ainda. Os cuidados devem continuar, lavar as mãos, usar álcool em gel e máscaras. Quanto à campanha de todos, parece estar correndo com tranquilidade e civilidade. É isso que o povo merece. Uma campanha limpa de ambas as partes e dos candidatos a vereadores também. O povo que analise e escolha o que mais lhe agradar, o que estiver mais compatível com o que eles pensam e quer para o nosso município. Então, por hoje era só isso, senhor presidente e demais vereadores, o meu boa noite a todos. Obrigado, vereadora Maria Cristina Antônio. Próximo vereador inscrito, René José Blumer. Senhor presidente, nobres pares, servidores, nossos ouvintes por todas as formas de mídia disponíveis, meus cumprimentos. Com certeza, senhores, a realização de obras e a prestação de serviços públicos por um município, pelo Estado, pela União, é tudo o que a gente deseja sempre. Obviamente que o que se busca é sempre o aprimoramento das infraestruturas todas e também dos serviços públicos postos à disposição da população. É nosso desejo de sempre, como políticos, que façamos sempre mais e melhor, da maneira mais adequada, da maneira mais econômica e da maneira menos dolorida para a população,
tanto no convívio com as mudanças, quanto na economicidade do que se faz. Muito bem. Nós temos algumas obras que são de importância muito grande, a exemplo da nossa galeria, na Marcos Seber Filho, que perdemos dias preciosos na execução da mesma, perdemos a estiagem, já poderíamos estar avançando, e não temos uma explicação do que está acontecendo. Não é plausível que se permita que seja paralisada uma obra naquela circunstância. Se tivermos chuvas fortes, a situação vai piorar mais ainda, que já está lamentável, os buracos tomando conta do entorno das estruturas, e sem nenhuma ação, nem da empresa e nem da prefeitura que eu saiba. É um local que eu passo diariamente várias vezes, e estou vendo aquilo paralisado e não entendendo as razões. E a população sofrendo, principalmente aquela que transita por ali, e lá atrás nós já alertávamos sobre essa situação. Então, precisamos que a administração tome algumas providências e veja para que isso seja concluído o quanto antes, em benefício da população, porque é o objetivo da obra. Avenida Antônio Amalfi, igualmente, faz de um jeito, desmonta, corta num lugar, corta no outro, volta o corte para cá, põe guia para lá. As guias, não sei se tem qualidade, mas esteticamente está ficando com coisa torta, coisa feia, não está ficando bacana, e é nosso dinheiro, dinheiro público. Isso precisa ser melhor visto, precisa ter uma fiscalização lá mais rigorosa, para que as coisas não fiquem em desajuste. Nós não podemos deixar que isso aconteça. É impossível que a administração não tenha meios para fiscalizar e pedir uma solução mais plausível para a empresa. Muita coisa que vai e vem, muita coisa parada, muita coisa enrolada, e nós não podemos deixar mais com que isso aconteça. Estamos entrando aí realmente no tempo de chuva. E já era para ter adiantado tudo isso. Então, essa é a preocupação. Não é crítica, é uma preocupação. É uma preocupação, inclusive, dos moradores do entorno, é uma preocupação da população em geral. Para a gente ter mais carinho com o trato da coisa pública. Precisamos cobrar mais essas empresas. Eu acho. Não podemos ficar quietos. Eu também tenho tido muita dificuldade na minha tarefa de sempre, a minha tarefa de fiscalizar. O portal da transparência, gente, está numa situação que a gente não consegue chegar a lugar nenhum. As licitações, tem uma licitação que tem a ata, as outras não se acha. A outra só tem o edital, não tem nem o projeto. A outra está faltando pedaço do projeto. Está complicado, bastante complicado. Não que não tenha sido assim os 4 anos, mas é um objetivo que a gente tem que ter, os que vierem, os vereadores que vierem, os que permanecerem, de pegar no pé do próximo prefeito, para que as coisas sejam transparentes, em todos os sentidos. Muito importante isso para a população, muito importante isso para o trabalho do Legislativo. O Legislativo precisa ser ativo. E para ser ativo, ele precisa ter a informação na mão, para poder saber onde que vai agir. E na situação que nós estamos hoje, infelizmente, é muito complicado. Tem realmente que fazer 300 requerimentos para minimamente se saber o que acontece. Temos a felicidade de
que as emendas impositivas nossas, que eram destinadas à compra do aparelho de ultrassom, com aquisição pelo município, fora da emenda, viabilizou que a gente solicitasse ao prefeito a transferência dos quase R$100 mil, da minha parte, do vereador José Soares, do vereador Pedro Mauro Galo, destinada ao hospital, que não retorna a perda financeira pelos cortes de 40 mil por mês ocorridas desde maio, mas ajuda nesse final de ano, pelo menos nos últimos 2 meses, com o repasse da nossa emenda impositiva em prol da entidade do Hospital Padre Nicanor Merino. Tivemos também uma observação, essa sim tirada do portal da transparência. Nós tivemos, felizmente, depois de todos nós lutarmos muito nesta casa, diversos vereadores, solicitamos em diversas ocasiões a reforma, a instalação de pelo menos a iluminação pública no cemitério. E aí, consultando, né, o portal, a gente observa a contratação de Milton Neves, que não deve ser o artista, o apresentador, e de Paulo Roberto L. de Macedo, ambos, um de Santa Maria da Serra, Paulo Roberto, e o Milton Neves de São Pedro. E a aquisição de material de construção, pelo menos parcialmente, BBZ Materiais Elétricos, pelo menos está empenhado no elemento de despesa cemitério, da cidade de Jaú, que eu achei até que era de São Pedro também. 3.900 de uma coisa, 1.500 da outra, e é dinheiro público que poderia ter sido gasto no município, mas, infelizmente, migra para cidades vizinhas. Desaquece a nossa economia, tira dinheiro público que pertence ao povo de Torrinha e joga-se nos municípios vizinhos, especialmente na região do Baixão da Serra. Tivemos também uma outra despesa, Rádio Cultura de Dois Córregos, R$ 1.147, inserções Covid. Não que a rádio não seja totalmente ou nem um pouco ouvida, mas ao contratar um serviço dessa natureza, Covid, relacionado à Torrinha, ainda que pouco, né? R$ 1.147 não é grande a despesa, mas tem muita gente que pediu muita coisa, muito serviço e não conseguiu. E aí gasta-se R$ 1.147 na rádio de Dois Córregos. É uma excelente rádio, tenho amigos lá dentro, mas não tem o alcance que justifique o interesse público da despesa, que é a raiz e a essência da ação administrativa. Não existe ação administrativa sem atender o interesse público. Então, há uma falha muito grande ao longo do tempo. Já tivemos divulgação de combate ao escorpião no SBT. TV, R$ 7.800 em 2018 ou 2019. Então, a ausência do interesse público é uma coisa muito séria. Por quê? Porque não legitima o gasto. E isso, infelizmente, precisa acabar. Nós ingressamos com algumas indicações, rebatendo novamente a questão da confluência das avenidas Antônio Carlos Martinelli com a Carlos Balestrero. É buraco, é a boca de lobo, sem cuidado nenhum, e essa chuva vai acabar levantando tudo lá de novo. Acho que foram
feitas 4 indicações no mesmo sentido, desde março de 2017. E a situação lá permanece. Passa em cima, vê e não corrige. Infelizmente. A poça d'água, que fica ali do lado da caixa d'água da Santa Elisa, é outra coisa de facílima solução. Aí a gente vê, esses dias que deu uma chuvinha, a gente vê o carro passando, encontra um com o outro e joga água na criança que está de mão dada com a mãe, no carrinho da mãe levando a criança. Olha, não fica em R$300 para arrumar aquilo lá. Dá vontade de ir lá arrumar, se a gente pudesse. Aquelas 2 poças d'água lá embaixo também, chegando na Avenida Antônio Carlos Martinelli, que foi objeto recente de nossa indicação, também está lá fedendo a água parada. E estamos acabando o ano novamente e nenhuma solução. E por fim, a gente ouve muitos relatos, verídicos ou não, se são exatos, se são reais ou não, mas em tempo de eleição é comum que surjam comentários e induções aí que não têm fulcro na verdade. Mas, enfim, eu queria deixar o servidor público de Torrinha muito tranquilo, todos os setores, magistério, pessoal interno, pessoal da externo, todos, enfim, que fiquem tranquilos, porque no nosso grupo político não existe nenhuma orientação, não existe nenhuma programação de retirada de direitos, de retiradas de benefícios, coisas que estão fluindo aos ouvidos de lá e de cá. Se vocês não falarem de obras, eu concordo. A obra da prefeitura. Então tá bem. Não estou fazendo politicagem. Eu não estou, senhor presidente. Segura o tempo. Não estou fazendo politicagem. Eu estou dizendo que... está mencionando no grupo político, o senhor está dando a entender... Não estou, senhor presidente. Não estou. Eu estou dizendo que o funcionalismo não precisa acreditar em mentiras, e isso eu tenho direito de dizer. Tenho certeza que eu tenho direito de dizer. Mas, de uma certa forma, você está falando como candidato e não como vereador. Eu estou falando como grupo político. Como grupo político. Que sabe, todo mundo sabe que... Olha, eu não dei a parte nem para Vossa Excelência e nem para ninguém. É bom pedir a parte, até para fazer uma contestação. A primeira coisa que eu fiz foi segurar o tempo para a gente discutir. Mas não pode, né, Excelência? Não pode. Está parado o tempo, eu estou seguindo a orientação. Pode falar, vereador. Se tiver cortado o tempo... Por favor, volta o tempo e ele continua. Agora, senhor presidente... Quando a gente começou na sessão passada, falei que cada vereador é responsável pela palavra. Se alguém se sentir prejudicado com alguma coisa, que entra na justiça, alguma coisa... Eu falei que ia cortar a palavra, mas depois eu mencionei. Cada vereador é responsável pela sua palavra. Se alguém se sentir que está sendo uma propaganda, que entra no TSE ou Exatamente, Excelência. No MP, Ministério Público em Brota, também. Continua o tempo, 1 minuto mais 1 minuto para a conclusão. Por favor, Sérgio. Pode soltar. Independente da discussão que tivemos, o objetivo só realmente é não denegrir a imagem da Câmara, não só desse mencionado grupo político, da Câmara como um todo, como se estivessem divulgando dados e informações de que a Casa estaria
articulando, né, a extinção de alguns benefícios, ao servidor, né? Então eu quis dizer desse grupo, não por política, me desculpem se eu me coloquei mal, mas é que eu posso responder pelo que eu ouço dentro do nosso grupo. Então, foi só nesse sentido mesmo, não foi nenhum objetivo. É porque existem aí alguns boatos que levam a isso. Então, era só isso que eu tinha a dizer por hoje. Tem mais um minuto para concluir. Era só isso que eu tinha a dizer por hoje. E tenho a certeza de que nós temos a nossa responsabilidade aqui nesta casa já demonstrada em defesa dessas pessoas que estão passando por esse terrorismo de informações. Tenho certeza que essa casa sempre defendeu o funcionalismo, lutamos por eles, todos os 9, e não é plausível que alguém daqui possa ter qualquer orientação diferente dessa que defendemos. Então, realmente é só tranquilizar essas pessoas, porque não temos, eu tenho certeza que aqui nessa casa não há ninguém com essa intenção. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador René José Blumer. Próximo vereador inscrito, Ari Rodolfo Busato. Boa noite, presidente interino. Boa noite, nobres colegas, servidores da casa, internautas que nos assistem. Mais uma vez, meu cordial boa noite. Hoje estaremos votando aqui 3 projetos, um relacionado ao Covid, no valor de R$ 72.000, R$ 861,36. Também estaremos votando hoje, em ordem do dia, um projeto da lei Aldir Blanc, que são para os artesãos, para os músicos, para a classe artística, que já teve várias reuniões na Casa da Cultura, para fazer uma reposição aí às pessoas afetadas pela pandemia. Estaremos votando também um projeto do Executivo no valor de R$ 60.000 de prótese dentária. Eu gostaria de falar e parabenizar toda a equipe da saúde, parabenizar em nome do secretário Nilson, a toda a equipe, a todos os empenhados, que foi uma conquista muito significativa à nossa população, de prótese dentária. Será em torno de R$ 7.500 mensal. Isso daí é conseguido junto ao governo federal. Isso é um direito adquirido que continuará aí por vários e vários meses. Então será atendido, tem uma lista de prótese dentária que será extremamente benéfica à nossa população. Saúde bucal, todo mundo sabe das dificuldades, né, principalmente do povo mais carente. Então, parabenizando a essa conquista aí nosso secretário, toda a equipe da saúde e o executivo por essa conquista. Também gostaria de falar sobre um convite à nossa população. Na quinta-feira, dia 22, agora na próxima quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã, às margens do rio Tietê, no marco inicial da Via Lúcis, né, que é o caminho de peregrinação, iniciará uma peregrinação, mais uma aqui, é um turismo religioso, a nossa cidade, uma conquista aí do setor da cultura, em nome do secretário César Ciboldi, e também ao Padre Newton, e também a toda a equipe lá de Potunduva, as cidades que fazem parte desse roteiro. Gostaria de, em nome da nossa Câmara, parabenizar a todos por essa conquista. Essa conquista não, esse caminho onde, como falei,
iniciará às 8h30 da manhã e ficará aí, está sendo já demarcado toda as cidades, inclusive a gente tem placas na nossa cidade demonstrando o caminho da peregrinação. Então nossa cidade também, esse turismo religioso muito forte ali pela Mosteiro do Paraíso, ao qual mais uma vez parabenizo o Padre Newton e a todas as pessoas que fizeram aí esse caminho, com certeza mais um sucesso aqui de turismo para a nossa cidade. Gostaria de falar também sobre a indicação que fiz a respeito de placas de ruas em nossa cidade. Tenho certeza que outros vereadores também já fizeram essa indicação também. Eu me recordo que teve aqui indicação na casa, não me recordo qual deles, mas placas de rua, em algumas cidades, como eu fico ali no centro, muitos viajantes, pessoas perguntam sobre nomes de ruas, e alguns bairros estão devidamente sinalizados. Outros, temos muitas casas antigas ao qual retiraram as placas que antes eram fixadas na própria casa. Outros se perderam com a deteriorização de poste, alguma coisa assim. Então a gente está com um grande problema aí da sinalização das placas de rua e também de placas de pare também, ou de sinalização de trânsito. Então gostaria da atenção aí do Executivo a esse ponto importante. Também aproveitando, né, como eu sou uma pessoa que cobra muito essa comissão de trânsito, já tive uma conversa com o prefeito e ele se mostrou positivamente a criação da comissão. A gente está em período eleitoral, então, obviamente, passando esse período, iniciaremos aí a conversa para que se crie uma comissão de trânsito, porque é comum nós, os candidatos, ouvirem pedidos na rua, os nossos vereadores, nossos candidatos, a respeito de uma instalação de lombada e outras coisas mais. Então, eu mais uma vez reforço aí esse pedido da comissão de trânsito. Também gostaria de falar que eu estive na obra lá perto do centro comunitário, lá dos quiosques, né, que já estão na altura aí praticamente para cobrir. Obra que vai ficar muito bonita. Obviamente, todo transtorno é causado quando se começa no início da obra, onde tem aí a deteriorização, a quebra do local onde irá ser implantado, assim como também aqui na avenida tem aí o transtorno, mas com certeza depois da obra finalizada será uma grande conquista aí à nossa população. Também gostaria de, só para finalizar, falar a respeito da nossa internet, né? Pedir que as pessoas tenham a consciência que os candidatos que colocam o nome, eles fazem tudo que eles colocam ali o nome à disposição pensando no bem. Então a população tem todo o direito de questionar nós que temos cargo, nós que estamos no cargo, né, de vereador, tem todo o direito de questionar. Hoje eu vi uma publicação a respeito de salário, que alguns vereadores responderam, e a gente vê que existe, por parte de pequena parcela, uma desinformação, entendeu? Então as pessoas procurem se inteirar do assunto para colocar uma coisa no Facebook, no WhatsApp, porque hoje tudo se transforma em problemas. Então o que eu mais gostaria é de uma campanha limpa, para que o processo democrático do nosso país seja exercido de forma
justa e que a população tenha a sabedoria de colocar os 9 vereadores, o prefeito e o vice, com as melhores propostas aí, para que tenhamos uma Torrinha cada vez melhor. Então, o que eu desejo aí é que nossa população faça as perguntas, eu me coloco à disposição, assim como todos os vereadores aqui, para responder essas perguntas, né? Então, a gente sempre teve à disposição. E eu tenho certeza que todos os candidatos também estão aí para mostrar seus projetos aí, suas campanhas. Então, que tenhamos uma campanha limpa. É o que eu mais gostaria. O demais é apenas isso. Tenha uma boa noite a todos. Obrigado, presidente Ari Rodolfo Busato, por ter feito uso da tribuna livre. Próximo vereador inscrito, Edson Marcelo Cassola. Senhor presidente, demais vereadores, munícipes que nos acompanham pelo Facebook da Câmara, funcionários da casa, tenham todos uma boa noite. Bom, minha fala de hoje, vou começar falando um pouco das obras aí, que como vereador, além de buscar emenda, recursos, também fiscalizo muito o nosso município. Então, passei aí pela obra da avenida, onde está no término aí das guias, né? E depois vão dar continuidade ao plantio da grama, ao intertravado, e acredito que ficará uma obra bonita. Também, como nosso presidente disse aqui, estive ali na Praça Vicente Costa, onde está levantando as paredes aí dos quiosques, e acredito que ali é uma obra demorada, mas já está num processo bem avançado. Também ali na galeria, a gente viu aí que estava parado aí por alguns dias. A empresa retomou essa semana, mas devido à chuva aí, não conseguiu aí terminar essa última, a caixa lá que eles estavam fazendo, e terminando ali também eu fiquei sabendo que já virá o asfalto. A piscina também ali do centro comunitário, passei ali, estão trabalhando também. A farmácia central ali, que é do lado, também está quase processo final. Estive lá também na escola agrícola visitando, onde vão ser as novas salas, também está bem avançado. Na Imagem Seber ali está quase também nos finalmente ali. E no estádio municipal também está bem avançada as obras. Só deixando aí a nossa população informada que eu, como vereador, estou fiscalizando toda semana. Também gostaria de falar aí, como nosso presidente disse, sobre o caminho da Via Lucis, né? Que é esse caminho de peregrinação que sairá de Potunduva, e tem vários cavaleiros da nossa cidade que vão fazer essa peregrinação aí no dia 22, saindo às 8h30 da manhã, e serão 3 dias aí dessa cavalgada, que sai ali de Potunduva, da Capela Frei Galvão, passa ali por Jaú, Mineiros do Tietê, Dois Córregos, pega um pedaço ali de Brotas e passa aqui pela nossa cidade de Torrinha, ali pela Cachoeira do Mira, Três Saltos, e termina essa peregrinação no bairro do Paraíso. É aí mais um sonho aí que está sendo concretizado aí do Padre Newton, de alguns idealizadores aí de Jaú, juntamente com nosso secretário aí César, várias pessoas aí também do Clube dos Cavaleiros aí que também estão, né, por dentro dessa peregrinação que terá início no dia 22.
E para finalizar também, não poderia deixar aqui de falar sobre o coronavírus, né, do nosso município aí. A gente está com 2 casos positivos, né, no dia de hoje, com 1 hospitalizado, 3 suspeitos. E parabenizar todo o pessoal da saúde que continua aí batalhando. A gente sabe que os casos reduziram bastante, né, reduziu muito, mas isso se dá a toda a nossa população que continua fazendo uso de máscaras, continua se higienizando, e só assim a gente vai conseguir combater esse vírus até que saia essa vacina. Então deixo meus parabéns a todo o pessoal da saúde, a toda a nossa população que entende que temos que sim, que viver, que trabalhar, que sair de casa, mas trabalhar consciente, sair de casa consciente, com máscara. Então, era só isso que eu tinha para dizer hoje. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, vereador Edson Marcelo Cassola. Próximo vereador inscrito, Evaldo Spigolon. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aí pelas Facebook da Câmara, boa noite a todos. Graças a Deus, chuva, né, gente? Nós estávamos precisando de mais uma chuva, e hoje, por uma felicidade enorme, chuva. Então, graças a Deus, uma chuva para nós aqui na nossa cidade. Eu não vou falar sobre obra, mas eu vou fazer um comentário positivo e um negativo. O positivo foi esse final de semana, nós tivemos aqui uma empresa fazendo uma pavimentação asfáltica e um recap. Assim que é a empresa, gente. O cara tinha lá 20 funcionários para mais, tudo maquinário bom, caminhão, tudo. Um asfalto de boa qualidade. Então, gente, quando eu estou passando pela avenida, passo toda, sei lá quantas vezes por dia, e eu vejo que ali o problema é a empresa, doutor. Entendeu? Se tivesse uma empresa que vem com o mesmo ênfase que veio essa daí, eu acho que não estaria dessa forma. É um quebra-cabeça ali que até tem dia que eu vejo um risco lá, não sei porquê. Então, é a qualidade das empresas que como que se diz, por ser licitação, menor preço, vem e acontece essa situação. Eu vejo a Sandra lá, por meio, sempre acompanhando, mas o que eu mais, vou dizer, eu até esqueci o nome aqui, tinha pesquisado aqui, mas é a qualidade da empresa. Esse que é o ponto que eu vejo ali, é a qualidade. O dia que chegou lá, eu vi, fazendo aquela guia lá, a primeira lá, falei, gente, pode manchar isso aí, porque está desfarelando, está torta. Tanto que eu dali fui falar, e já estavam ligando, a Santa estava ligando, e foi tomada as providências. Mas, o que eu vejo realmente nessa situação é a qualidade das empresas, ou da empresa no caso aí. Parabenizando uma, e lógico falando da outra, que não está contente. Pelo menos eu não vejo isso, por enquanto. Quero ver o final, espero ficar, né, a obra bem feita, mas, por enquanto, está deixando a desejar. E começar a chover muito, se não repor aquela massa asfáltica ali, vai virar uma valeta no meio da cidade. Eu não sei como que, amanhã, acho que deve fazer uma cobrança mais forte, não sei como que vai ser o cronograma dessa empresa aí. Vai fazer tudo, depois vai fazer isso. Eu, no meu ponto de vista, faria até no posto e depois faria o resto. Mas eu não mando nada, mas esse seria o meu ponto de vista com relação a essa obra. Vou falar aqui também da Via Lucis. Será que eu estou falando certo? Via Lucis. Aqui tem a bênção inaugural do caminho de peregrinação da Via Lucis, de Potunduva, distrito de Jaú, até o Mosteiro do Paraíso, passando aqui por Torrinha, vai passar aqui na frente da Câmara, vai ter o ponto de almoço na casa da Rosângela Costa,
Então isso eu estive acompanhando a outra do mosteiro, eu com o Mazé. Mazé veio a cavalo e eu não. Mas fui almoçar lá em, como chama lá a cidade lá? Taquiri, perdão. Fui em Taquiri lá, o pessoal recebe muito bem isso. Desenvolve o turismo nesses pontos. Então, deixar um parabéns ao nosso querido padre Nilton, que é o idealizador de tudo isso, que vai levantar, mais uma vez, fomentar, né, também o turismo religioso, que é muito forte na nossa região. Estamos trazendo para a Torrinha com muita ênfase. Vou só fazer um comentário aqui com relação também à indicação minha na noite de hoje. Anita Ivanilde Menegon Pereira da Silva, Dona Anita, eu deparei com essa história, que eu confesso que eu conhecia a Dona Anita, mas era muito pouco, assim visualmente, lembro pouco, mas a história que foi passada com relação ao trabalho voluntário dela, do seu voluntariado, vamos dizer assim, pessoal, com relação ao pessoal que vinha ao Hospital Padre Nicanor Mirino, né? Que ela distribuía o lanche, que ela às vezes vinha uma mulher para ter nenê do sítio, ela acolhia na sua residência, logo depois do parto. Antigamente a realidade era outra, o povo não tinha carro, o povo não tinha como ir embora. Então, eu acho, senti, presidente, louvável e justo, uma homenagem a uma pessoa que lá atrás pode ter sido até o início do voluntariado tão forte que nós temos no município hoje, né, as pessoas que trabalham voluntariamente. Então, estou fazendo essa indicação ao prefeito, espero ser acolhida sim, porque pela forma que eu deparei com essa história, né, ajudando aí agentes funerários a fazer procedimentos. Então, é uma história muito bonita e que merece ser, sim, homenageada. É o que eu tinha a dizer na noite de hoje, gente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Evaldo Spigolon. Próximo vereador inscrito, Fabiano Redondo Costa. Senhor presidente, nobres vereadores, todos os funcionários da casa, uma boa noite, principalmente aos que acompanham nossos trabalhos. Capri, você quer um minuto da minha palavra? Não, é que eu ia comentar o que o doutor falou, que realmente depois eu me lembrei que eu fui indagado que essa casa tinha votado para tirar o salário aniversário, é isso, do funcionalismo público. Eu fui indagado sim com isso. Aliás, uma pessoa mandou uma mensagem se nós tínhamos feito isso. Eu respondi que não. Então, eu não sei se foi essa indagação, eu tinha marcado aqui para falar, mas eu passei por cima. Foi. Então, é só dizer que esta Câmara não votou isso. Tem ordens aí da Justiça, isso dá recurso, não sei o quê, mas nós, como vereadores, não votamos. Se viesse aqui, eu votaria contra. Se fosse o poder meu de dar um voto, aí eu votaria contra. Pegando um gancho aí no tema, eu acho que é importante, porque estamos falando aí de 340 funcionários aproximadamente, são 340 famílias da nossa cidade. Ou seja, é um direito do trabalhador, né, do funcionário público. A gente tem que ver essa questão da legalidade, né, o que o Tribunal de Contas, a Justiça entende disso. Talvez tenha ocorrido algum questionamento, algum apontamento relacionado a esse tema, e por isso as pessoas estão achando que foi a Câmara, ou o prefeito, ou algum grupo político que está falando alguma coisa disso. Então, deve ser só fake news, um mal entendido. Eu acho que nós temos capacidade e conhecimento para falar a verdade, né? Como sempre falo, a verdade é o que vai predominar no final. Então, esse tema não foi trazido à Câmara ainda, e na hora que, se um dia, né,
eventualmente por questões jurídicas descer, tenho certeza que esse valor será diluído aí no salário do servidor. A gente vai brigar por isso, se a gente estiver aqui ainda, né? Se for esse ano. Estamos no Outubro Rosa ainda, comemorando Outubro Rosa. Chamar e cobrar a administração quanto às ações que estão sendo realizadas aí. Tem que ter uma divulgação muito grande, muito ampla. Eu acho que muitas mulheres ainda não procuram o serviço de saúde do nosso município, às vezes por desinformação, por medo, por vergonha, ou às vezes por falta de tempo. Então, deve ser aí também estendido um horário de atendimento, voltado a ações a serem realizadas para essas pessoas aí que às vezes trabalham o dia inteiro fora, chega, cuida das crianças e não tem um tempo para se fazer aquele autoexame, tudo aquelas informações necessárias aí voltado ao tema do Outubro Rosa. Gostaria aqui de agradecer e parabenizar o Departamento de Contabilidade da Prefeitura, que mandou a resposta do nosso requerimento relacionado aos impactos orçamentários aí devido à pandemia, enfim, a crise que foi anunciada. É um requerimento de 100 e poucas folhas, 101 folhas. Não deu tempo de analisar tudo ainda, mas é um estudo um pouquinho complexo, mas que eu vou fazer e vou trazer conforme for concluído esse estudo, eu vou trazer o resultado aqui para os demais. Sessão passada eu havia falado do projeto de lei do Governo do Estado, que extinguia a CDHU, aumentava tributos, o projeto foi aprovado. O único deputado que eu vi que votou contra e foi bem votado em Torrinho foi o Coronel Telhado, do qual deixo aqui e registro meus parabéns a ele. Ele sim honrou os votos da população torriense. Os demais deputados, infelizmente, votaram a favor do projeto. A gente não pode sair fazendo campanha contra esses deputados, porque são da região e ajudam a nossa cidade. O sistema é esse, a realidade é essa. Eu não posso em rede social falar mal do deputado que manda R$1 milhão para Torrinho. Então, gente, a gente tem que ponderar às vezes a nossa língua para não acabar prejudicando nossa cidade. Mas enfim, deixo aqui meus parabéns a esse grande deputado aí que eu me declino ao trabalho que ele vem realizando na Alesp. Também falar do governo do estado ainda, anunciou a compra da Coronavac, a vacina para o coronavírus, falou que vai ser obrigatória no estado de São Paulo, o governo federal fala que não deve ser obrigatória, e os municípios? Como é que fica nessa briga, nessa polarização, pode ou não pode? Então eu acho que a administração deve começar a pensar nessa situação, para que amanhã depois a gente não fique sem um rumo para ir, sem uma direção para seguir. Foi retificado também o concurso número 1 de 2020 aqui da Prefeitura Municipal de Torrinho, onde tem vários cargos, né, de médicos, veterinário, professores, enfim, tanto a nível médio, técnico e ensino superior. Foi retificada, a prova será dia 6 de dezembro, e eu gostaria de chamar a atenção aqui novamente para o cargo de médico veterinário. Realmente, o edital ele prevê algumas situações, animais de grande porte voltado necessariamente para a zona rural, não se atentou aos animais de pequenos portes, cães, gatos, animais domésticos, né? E eu vejo que isso é um problema muito grande para a nossa cidade hoje. E é algo que deveria sim ser corrigido no edital, mas não dá mais tempo. Eu não sei se com aquela brecha que tem, que fala onde o veterinário teria que cumprir e seguir as ordens do superior, não sei se essa brecha é suficiente ou não, para que ele realize esse tipo de atividade, de ações ali, de castração, cuidados, enfim, orientação da população nesse sentido. A gente vai depender muito da boa vontade do profissional que passar no concurso. Então a gente tem que torcer para a pessoa que ficar em primeiro lugar, ter esse coração voltado a esse tipo de ação. Referente à lei mencionada aí pelo nosso senhor presidente, a lei Aldir Blanc,
Torrinha vai receber R$82 mil. É uma legislação federal, é um auxílio emergencial voltado à classe que vive da cultura, do turismo, das artes, enfim. A lei previa 3 possibilidades. O item 1 era fazer o repasse do auxílio emergencial, acho que no valor de R$600 para cada artista, artesão, enfim. A segunda possibilidade era repassar para pessoas jurídicas, ou seja, espaços culturais, como teatros, por exemplo, cinemas, não é o caso do nosso município. E a terceira opção, a terceira modalidade ali seria de projetos e ações a serem realizadas em parceria com a prefeitura e os artistas, né? Artista, artesão, tudo isso daí que eu falei anteriormente. Fico feliz de ver que as reuniões da prefeitura e o pessoal da nossa cidade foram muito produtivas, eu me espantei quando eu vi o resultado de que foi destinados R$82 mil para conseguir destinar esses R$82 mil para projetos e atividades dessa natureza, que serão voltadas exclusivamente para a população e para a nossa cidade. Então a gente fica contente com isso daí. Também gostaria aqui de relembrar um ocorrido, que foi o reembolso aos estudantes do mês de março de 2020, quando paralisou tudo por causa da pandemia. A prefeitura não realizou o pagamento integral para os alunos, pois a Procuradoria Jurídica da prefeitura havia se manifestado contra esse tipo de pagamento. Falou, os alunos não viajaram os 30 dias. Então, por que a gente vai pagar o reembolso referente aos 30 dias? Vamos pagar proporcional. Porque vai se ter uma denúncia lá na frente, no Tribunal de Contas, toca os alunos, devolver dinheiro, o prefeito às vezes é condenado. E a gente sabe como é o ser humano. O que dá tapinha nas costas aqui um dia, depois está dando facada e denúncia na promotoria. Essa é a realidade, meu povo. Questionaram eu, falaram, Fabiano, até onde você era estudante? Agora você vai ficar contra os estudantes? Se for para ficar contra dessa forma, eu vou. Porque eu estou do lado da verdade, acima de tudo. Eu fiz requerimento, eu fiz reunião, cobrei o prefeito, expliquei para os alunos. Mais que isso, desmenti mentiras. Isso que é mais difícil. Ainda mais nesse ano. Aí eu falei com funcionários, com empresas. Falei com uma empresa, que é a Paraty. Não falei com as empresas daqui de Torrinha ainda, porque não teve alunos das empresas de Torrinha que me procuraram. Então, por fim, a empresa Paraty vai devolver o dinheiro que os alunos pagaram e não viajaram. De forma justa, será feita a restituição. Referente às obras que foi mencionado, eu gostaria aqui de parabenizar toda a diretoria e a coordenação lá da Escola Agrícola. Já está sendo feita a parte de madeiramento, ficou muito bonita e muito bem feita a obra. A da galeria, a gente vem cobrando. A da avenida, todos sabem meu pensamento referente a essa obra. Nós cobramos quando vimos que estava torta as guias, estamos cobrando ainda. Cobrei essa semana a engenheira Sandra, na prefeitura. Ao contrário do que algumas pessoas falam, ela está sim fiscalizando, ela está sim cobrando. Se está se medindo de novo, é porque o engenheiro da empresa mediu errado e ela está em cima, para não fazer serviço errado. Se está desmanchando o guia, é porque estava feito errado. Aqui não vai passar as coisas feitas na coxa. Se tem problema de buraco lá na Avenida do Mundo Novo, é porque tem uma boca de lobo aqui que capta a água, do lado tem um buraco. Porque a água lá tem que dar seta para entrar na boca de lobo. Ela é feita do lado errado da rua. A água corre de um lado, a boca do lobo é feita do outro lado. Aí a água vai parar no meio da rua e vai fazer buraco. Então, quando se tem uma engenheira e uma equipe dessa por trás de uma administração, as coisas podem demorar, mas não vai causar transtorno depois de pronto. Fica aqui essa cobrança minha ao prefeito, para dar total apoio e aval a ela. Se tiver que notificar a empresa, se tiver que punir as empresas, que punam, porque é o dinheiro público que está sendo investido nessas obras. A gente batalhou muito para conquistar o título de MIT,
a gente não pode deixar a obra paralisada perto da eleição, perto de término de mandato. Principalmente isso. Faltando poucos meses para acabar o ano, uma coisa que eu sempre repudiei, uma coisa que estava aqui, ó, o vereador José Soares estava do meu lado, a vereadora Cristina estava do meu lado, que eu me recordo, estava no gabinete do prefeito, né, estava questionando a galeria feita aqui no centro, com a empresa da Estavias. O rapaz falou que tinha começado a obra na época de chuvas, por conta do período eleitoral. Mas a gente não dá para acreditar na palavra dele também, porque o cara veio aqui, meteu um 171 na empresa dele, na Estavias, pegou dinheiro da Estavias, pegou dinheiro da prefeitura para fazer o asfalto da ponte, e a gente não sabe se é verdade ou não o que ele falou. Então, a gente torce para não ser, né? Para a realidade ser outra, mas enfim. O que eu tinha para falar hoje era isso. Só desejar aqui a todos uma boa semana e lembrar também o prefeito da cobrança que eu fiz em 2017 e faço novamente, para que ele contrate uma empresa para realizar um estudo. Eu acho que foi até objeto de indicação de alguns vereadores, ou de vários vereadores, não vou me recordar. Contratar uma empresa ou um profissional específico para fazer uma análise de quais profissionais da administração, eu digo assim, da prefeitura, tem que receber o adicional de insalubridade, periculosidade, para fazer um estudo nesse sentido. Porque as cobranças, elas chegam até nós e eu não consigo ficar tranquilo vendo uma injustiça. Eu vou cobrar, nem que se for aqui no papel, se fazer denúncia, as coisas eu vou fazer. E eu acho que isso é um direito do trabalhador, é um dever da prefeitura fazer isso, pagar o servidor que está lá se dedicando, está labutando, está servindo, está prestando serviço à população. Então, se é direito deles, se a lei garante a eles esse direito, a lei tem que ser cumprida. O que eu tinha para falar hoje era isso. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Obrigado, vereador Fabiano Redondo Costa. Próximo vereador inscrito, Maurício Meneghetti. Boa noite, presidente, aos nobres vereadores, à população torriense que nos segue pela internet. Bem, o meu falar hoje vai ser curto. E eu queria primeiramente parabenizar a um amigo e companheiro, o César Ciboldi, que conseguiu implantar aqui em Torrinha, conseguiu a verba da lei Aldir Blanc, né, para os artistas torrienses. Ele até me procurou, porque meu pai não deixa de ser um artista, né, além de ser compositor. Ele me procurou para falar, eu falei, pô, César, parabéns por essa conquista. Acho que muitas pessoas de Torrinha necessitam. Os artistas de Torrinha que ficaram parados todo esse tempo. Tem muita gente que vive da música, a gente sabe bem aqui. Então, parabéns de coração mesmo, César, pelo esse grande trabalho que você vem desempenhando à frente do Departamento de Cultura e Turismo. Também pela nova trilha que saiu, não me lembro o nome, como que é? Peregrinação, caminho de Via Crucis. Isso. Então é bonito ver o desempenho dele, trabalho e dedicação que ele está fazendo perante o departamento. E vou mais além, gente. Ele não é formado em turismo, mas está mostrando sua capacidade. Eu acho que é isso que precisa ter, a força de vontade. Parabéns mesmo, César. Bem, como eu não sou só elogio também para prefeito, hoje eu fui questionar ele. Eu passei no estádio municipal, estava parada a obra, e fui questionar. Que o meu dever é questionar.
tenho um respeito muito grande por ele, e ele me explicou que a empresa que pegou não está conseguindo, e a Sandra já está em cima para eles trazerem mais funcionário. E tem que butuar mesmo a empresa. Não dá chance, não. Torrinha tem que continuar crescendo. Parabéns, prefeito. Vai em cima e mostra para que está ali. E outra coisa que eu queria parabenizar, essa semana aqui teve o Dia do Médico, né? E então eu queria parabenizar todos os médicos torrinhenses, todos os médicos que passaram por Torrinha, até os veterinários, porque os veterinários não deixam de ser um médico dos animais, entendeu? Então eu queria parabenizar pelos seus dias e por estar colocado na comissão de frente dessa Covid. É uma coisa que a gente tem que ter orgulho de ver nas pessoas essa batalha que teve contra essa doença. Graças a Deus, estamos vencendo, apesar das perdas que tivemos, que são grandes. Mas eu creio que Deus está com a gente e vai ter essa mudança aí. Nobre, me concede um minuto. Toda, meu amigo. Estava aqui anotado aqui na minha folha aqui e acabou ficando no meio dos assuntos. Também passou a respeito do Dia dos Médicos. Eu tive uma experiência positiva aqui na nossa cidade, com a atenção dos médicos em todos os momentos que a gente passa pelo PAN. Eu acho que de uma forma geral, a gente sabe que existe problema, como em todas as classes, mas de uma forma geral, eles tratam com vida e tratam com excelência. Então, em nome dos nossos médicos, em nome da nossa Câmara Municipal, gostaria de parabenizar cada um dos médicos, tanto de nossa cidade quanto de nossa região aqui. Okay? Com certeza. Teve uma coisa que o Fabiano falou, que eu acho que é uma colocação muito boa, Fabiano. Você falou a respeito do veterinário, né? Que teve um concurso, acho que no edital estava para animais de grande porte, alguma coisa assim. Mas eu vejo da seguinte forma: o veterinário tem que ser um médico prestativo, não importa o que ele vai atender, se é de grande porte, se é de pequeno porte. Ele tem que estar lá para atender a todos, que nem muitos médicos fez aqui, que nem o doutor Ivanildo fazia. Ele não ficava naquelas 12 consultas, era 50, 60 por dia, não importava, como o doutor Fredson estava fazendo aqui. Então, veterinário é a mesma coisa. Eu tive com bastante veterinário, como vocês sabem, trabalhei dentro do frigorífico, do Frigonobre, e tenho conhecimento com vários. Então, ele tem que fazer a profissão com amor. É isso que só precisa. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado, vereador Maurício Meneghetti. Passaremos agora a ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 28 de 2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo a proceder suplementação de dotação constante ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação. É o Covid-19 no valor de R$ 72.861,36. O projeto está em discussão. Votação. Ela segue em único turno e ela é simbólica. Como vota o vereador Edson Marcelo Cassola? Favorável ao projeto de lei, senhor presidente. Vereador, como vota Evaldo Spigolon? Senhor presidente. Nominal. Oi. A votação é simbólica ou nominal? Ela é simbólica, desculpa. É que estava anotado os nomes aqui e eu me confundi. Ela é simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade.
Projeto de lei do Executivo número 29, 2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder suplementação constante ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação. A lei Aldir Blanc, no valor de R$ 81.609,46. O projeto está em discussão. Senhor presidente, Sim, Nova. gostaria de tecer alguns comentários a respeito dessa lei. E, inclusive, esse tema, lá atrás, quando surgiu, estava já chegando no prazo final das medidas necessárias para o cadastramento. Eu levantei nessa casa a necessidade de empenho administrativo para que não perdêssemos essa oportunidade. Eu me recordo muito bem disso. E, na ocasião, eu fiquei um pouco preocupado, mas depois, na próxima semana, já vi a movimentação dos responsáveis e parabenizo toda a equipe por ter tomado essas medidas, né, por ter conseguido levar à frente e obter esse repasse, que é de grande importância. Não tenho assim conhecimento específico, não chegou até mim o que será efetivamente feito, mas eu acredito que só o fato de termos conseguido a verba e que ela seja, de fato, distribuída dentre os profissionais, que beneficie os profissionais que sofreram muito, especialmente esses da área artística, que a lei autoriza esse auxílio, eu já acho que é um grande feito. Uma pena que isso não tenha ido também para outras atividades, como a dos transportadores escolares, senhor presidente, que estão passando muitas dificuldades e que, infelizmente, não tivemos nenhuma ação nesse sentido, seja na esfera federal, na esfera estadual e nem na municipal. Então, esse acolhimento da dificuldade deve ser enfatizado e parabenizado. Então, eu gostaria de deixar a minha fala nesse sentido. Mais alguém? Só, presidente, só um minutinho. Mesmo sentido, né? Parabenizar aí todas as pessoas que fizeram reuniões com os artistas, fizeram reuniões com as pessoas aí. E, mais uma vez, o governo federal, né? De olho. O que poderia ser feito para os transportes dos... Aliás, como o doutor disse, as pessoas que transportam aí, o pessoal da... Deveria ser um plano do governo do estado, né? Eu não sei para quem que ele está olhando. Eu não sei se daqui 2 anos ele vai olhar para nós do interior. Pelo menos eu não estou vendo essas situações, porque aqui está vindo R$81 mil, e no seu artigo 3º aqui, ele diz que se um tiver uma desistência, mesmo assim os valores vão ser, né, um desistiu, mas anexa esse valor aos outros. Então, os valores vão ficar aí com as pessoas que têm o envolvimento, né, nessa área. Então, parabéns a todos que correram atrás, a todas as pessoas que não serão privilegiadas, porque elas deixaram de ganhar, deixaram de trabalhar durante o período, né, Rodolfo? Vocês que também têm o dom artístico aí. Então, quem sabe, né, o governo do estado desse uma ajuda aos transportes, as pessoas que fazem transporte de alunos, né? Mas ficou em dever conosco. Inclusive, bom, aí quase que eu fui para o outro lado. Encerro aqui, pessoal. Mais alguém? Presidente. Sim, Nova. Parabenizar todas as pessoas que... Eu já comentei isso aí na minha fala, mas gostaria de reforçar na votação do projeto, né? Primeiramente, parabenizar todas as pessoas envolvidas, né? Tanto o Departamento da Cultura, o prefeito, a equipe ali
convênios, tudo, que recebeu essa transferência, fez toda a documentação, mas também aos nossos artistas, profissionais do setor da arte, da cultura, como eu havia citado. Foram várias reuniões. A gente viu aí que foi divulgado, né? Tá no site da prefeitura o chamamento público para a pessoa ir lá se cadastrar. Eu fiquei sabendo que 2 pessoas desistiram e mesmo assim essa verba que o Capri falou vai ser remanejada para esse dinheiro não voltar para o governo federal, Capri. Essa foi a preocupação maior, eu acho, aí da equipe ali, da administração, em fazer isso aí. Porque se não usar esses 81 mil reais aí, o que vai acontecer? Usou 40 só, os outros 40 voltam para o governo federal. Entendeu? Então, Torrinha perde. E não é o momento de perder verba, né, gente? Eu acho que é o momento da gente fomentar a cultura, o turismo, injetar dinheiro na economia. Para uns pode ser poucos, para outros pode ser muito. Só pegar um gancho nessa fala do transporte, né, de alunos aí. O governo do estado é que decide se vai ou não vai voltar às aulas, daí ele direcionou isso aí aos prefeitos. É complicado, né? Deixa todo mundo à deriva, não dá um suporte e mete a faca onde pode, aumentando imposto, acabando com as empresas, que é lá que eu havia falado. Então, concordo com a opinião do Capri. O governo federal faz a parte, o governo estadual não faz, a prefeitura está tentando fazer. Mais alguém? Então, finalizada a discussão, votação. Também ela segue em ordem simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. Também aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo, número 30, de 2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar dotação constante ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação, que é a prótese dentária no valor de R$60 mil. O projeto está em discussão. Votação também em único turno e ela também em ordem simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. Então, o projeto também é aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 3 de novembro próximo. Uma boa noite a todos.